Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Ah, então eles ficavam procurando essas Então você era obrigado a sair, desmontar acampamento e montar lá. E às vezes vários pastores iam para o mesmo manancial d'água. Por isso então que você montava o seu acampamento numa terra aqui e lá tinha o lugar o pastor tinha que andar 3, 4 quilômetros com o rebanho dele para passar lá. Então por isso que o Jacó, o José sai daqui da tribo, que ele ficava com o pai e não trabalhava pegando pesado com os irmãos, atravessa o deserto e vai lá, vestido com a roupa. E um detalhe, sem dar spoiler, mas eu quero acentuar isso aqui para vocês me lembrarem também, para eu não esquecer de mencionar. Esse lance da veste vai acompanhar José a trajetória toda. Em várias situações-chave da vida dele, vai aparecer uma roupa. Isso é importante no texto bíblico. Vai aparecer uma roupa. E a segunda coisa importante, eu, Rodrigo, não acredito na reencarnação. Respeito quem for espírita que está assistindo, apenas uma diferença de pensamento, tá certo? Não estou desrespeitando a fé de ninguém. Só estou dizendo, eu não creio na reencarnação. Mas eu creio na repetição de padrões de comportamento psicológicos. O que eu quero dizer com isso? É quase como se fosse uma ideia de reencarnação na psicologia. Você reencarna, de certa forma, não o seu pai que morreu, mas erros do seu pai. Aquele negócio que o fruto não cai muito longe da árvore. Por isso que eu falei que é importante conhecer a árvore genealógica, porque muitas meninas se tornam mães exatamente com os defeitos que ela mais odiava na mãe dela. Muitos rapazes, quando se tornam pais, sabe, muita gente acaba repetindo padrões de comportamento e você tem que quebrar esses padrões de comportamento. Olha que curioso. O Jacó, por uma questão de engano, tem que fugir de casa e fica longe da família, longe da mãe e longe do pai. O José também, por causa de um engano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos irmãos, ele também foi tirado de casa. Olha como é que repetiu o processo. Não que o José enganou, mas assim, o Jacó teve que sair, fugir de casa, o José também foi arrancado de casa, igual o pai. Olha como é que o processo vai... Só pra gente contextualizar aqui. Aí, beleza. Aí, eles vão lá. Os irmãos com ódio absurdo. Com ódio Ele absurdo. chegou com a roupa. Eles estão tramando lá um planinho. Fala assim, cara, vamos matar o nosso irmão. Vamos matar o nosso irmão. E aí, eles jogam José num poço, certo? Poço. Lembra que eu falei da questão de buscar os lugares de água? Então, poço justamente por isso. Ali tinha água, jogaram no poço. Jogar no poço. Só falar que foi acidental. Caiu e morreu. Só que imagina, não dá pra você sair do poço. Poço é Você não fundo, sai caramba. sozinho, né? E aí eles estavam, inclusive, num debate se deixava ele morrer ou não, né? E aí teve um irmão, quem que foi? Foi Foi o Simeão que falou Foi assim, Simeão? não, acho que é o Simeão... Opa, caiu aqui, meu. Aí teve um irmão que falou assim, não, cara, não vão matar ele, porque tava passando alguns comerciantes, Que eram né, ismaelitas. os ismaelitas, falou assim, cara, vamos vender ele como escravo? E eles venderam o irmão como escravo. Então eles pegaram o José, né, Que devia estar alguns dias já tirado no do poço. venderam ele por 20 moedas, cara, na época. Só corrigindo, não seriam 20 moedas, na verdade. Tem algumas bíblias que trazem moedas, É. mas já que a gente está falando de dinheiro, de tudo aqui, Aham. a moeda só foi inventada na Lídia no 8º século a.C. Foram ciclos, né? Ciclos. Ciclos. Então alguns pensam, até tem uns desenhos que mostram Isso aqui 20 semente, moedinhas, deve ser né? tudo. Não, na verdade é o seguinte, como a moeda só foi inventada 700 e pouco antes de Cristo na Lídia, e a história de José do Egito está por volta de 1800 antes de 1600 antes de Cristo ali, 1500. Então você tem um hiato aí de De quando pra quando, sete, desculpa? vamos botar 1500 Para 700? para 700. 800. Então. 800, né? Aproximadamente, estou falando números arredondados, é um pouquinho mais do que isso. Tá. Então, o que são esses 20? Eram pedaços de prata, Ah, tá certo? Que você dava um pedaço de prata e quanto que custa esse copo aqui? Aí usavam a unidade de peso. A gente fala em quilo, Ó, eu eles tô com falam em alguns ciclos. dados aqui, ó. Um ciclo, ele equivale a 11,4 gramas. Exatamente, tá? olha lá, tá Se eu vendo? puxar grama, tá? Hoje, na cotação spot nacional, que é o CHAG, né? Uma grama vale R$ 3,31. Ou seja, 20 ciclos vezes 11,4 gramas
dá mais ou menos 228 gramas. Então, José foi vendido por R$ 754,68. Lembrando que, na época, o equivalente a R$ 700 tinha um poder de compra maior do que a Com gente certeza. tem que levar isso em consideração também, né? Por exemplo, R$ 200 há 20 anos, o que Sim. eu comprava com R$ 200, né? Então, mas realmente também não era um valor muito alto, não. Era um valor de um animal, que você compra, um boi. Eu acho que fica mais fácil comparar quanto que valeria hoje um boi adulto, uns R$ 5.000, mais ou menos R$ 6.000. É o que José foi É vendido. uma cabeça de gado. Ele É. foi um preço de uma cabeça de gado. Exatamente. E esses pedaços de prata, eles eram dados, então por isso que o ciclo é uma unidade de peso. Então quanto você quer por esse copo? Eu vou falar em quilos, tá? Aí eu quero 300 gramas de prata. Pesava na balança ali. Depois, com o tempo, que transformaram isso em moedas na Lídia e aí por diante. Então ele foi vendido, e o curioso é que os ismaelitas eram parentes distantes, porque Ismael era o filho de Abraão também, de um outro problema que tinha lá atrás, porque Abraão queria um filho, queria um filho, queria um filho. Como ele não podia ter filho, a esposa dele, a Sara, deu uma ideia, ó, faz um filho na minha serva aqui, lembra aquele negócio? Então, o Ismael, que é filho de Abraão, é o pai da maior parte, não de todos, mas da maior parte do povo árabe, que até hoje brigam com os judeus. Então, quando você vê muito das brigas do Oriente Médio árabe-israelense, é Ismael brigando com Isaac até hoje. Então, ele já vem de uma herança genética, psicológica, de brigas em família. E essa caravana de ismaelitas que o resgata do poço, mas não leva para casa, leva para vender no Egito. É aquele negócio, olha, se você comprasse a Bíblia não como um colecionador, mas como um investidor. Eu estou falando do Padre Nosso pro Vigário, você sabe melhor do que eu. Eu comprei a Bíblia, vou chutar um número aqui. Comprei a Bíblia por 1.000, vou vender ela por 2.500, vou ganhar 1.500 nessa Bíblia. Então eles pensaram, olha, compramos baratinho esse menino aqui, dente bom, vamos levar para o Egito, eles vão pagar muito mais. Ah, ganhou um spreadzinho ali, vendeu pelo dobro. sei lá, Exatamente. né? Por isso que eu falei aquela frase no começo aqui. Se alguém te joga no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mas não para te levar de volta para casa da sua mãe. Vai te levar para um lugar pior ainda. Porque você tem que ser treinado e crescer dói. É verdade. Então imagina assim, ó, o cara tava no poço, aí veio uma turminha, os ismaelitas. Aí eles compraram o cara que tava no poço, que era José, por alguns ciclos. Aí eles pegaram José, eles levaram para o Egito e Pra eles vender, venderam né? José. É um produto ali, vendeu, né, como um Escravo escravo. agora escravo. Como escravo, né? Era uma época diferente. Quando vendeu ele como escravo, vendeu para uma família muito importante, né, para a família de Potifar. Potifar era um cara do alto escalão ali do Egito, né? Então ele começou. E aí tem uma coisa interessante, por isso que eu peguei a história de José pra gente falar hoje, é que José, ele é um ótimo administrador, né? Ele é um ótimo. Todo lugar que ele passou, ele, cara, fez as pessoas prosperarem, fez as pessoas ganharem dinheiro, fez as pessoas enriquecerem. Ele enriqueceu nações, enriqueceu todo mundo. Por isso que eu peguei ele exatamente pra gente falar. E aí ele começou a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Primeira pergunta. Tá. O que era o Egito nessa época? Putz, cara. Nossa, Boa pergunta fácil. Boa pergunta. Não, é porque, tipo assim, era uma. Caramba, não, superpotência. era tipo assim, era uma cidadezinha, Não. era um império, era Não, uma Egito pirâmide. era os Estados entendeu? Unidos. Os Estados Unidos da América. Estados Unidos. É. Imagina Sempre que tive essa dúvida. o mundo nessa época tinha duas grandes superpotências, tá certo? Era a Suméria, que depois foi dando os Elamitas, babilônicos e tudo mais, que fica ali no atual Iraque, entre o rio Tigre e o Eufrates. Era aquela potência ali, que criaram o Código de Hammurabi, que é dessa época mais ou menos. A escrita foi inventada na Suméria, então vou botar assim, Estados Unidos e China, Sim. comparar duas potências. Então tinha essa potência lá. E a segunda grande potência mundial era o Egito. Se você olhar no A Google, Suméria era maior que Egito? maior. Suméria era maior. Porque o Egito ele tinha uma delimitação que é o deserto, o Sahara, como eles falam Achei que em Egito árabe. era number one. Não. A Suméria era maior. Mas o Egito, assim... Mas... Era mais uma questão climática também, né, que eles ganhavam por causa Exatamente. Era maior, mas assim... Vou de novo comparar Estados Unidos e China. É difícil você mensurar assim, quem que é maior em quê, porque com dois... Né, ou, se eu quiser dar um exemplo melhor agora do que a China, eu acho que vai caber mais a Rússia. Tá. A Rússia invadiu lá a Ucrânia, todo mundo condenou, mas ninguém teve coragem de chegar lá e peitar a Rússia. Os Estados Unidos mandou tropas para ajudar a Ucrânia, porque enfrentar ia ser complicado.
né? E se eles voltam à Guerra Fria. Então, a mesma coisa na época. Então, eles ficavam dois cachorros ferozes assim, rosnando e cada um no seu canto. O Egito, se você olhar no Google Earth, assim, uma foto, você vai ver que ele é um desertão, e tem um desenho assim no meio como se fosse um Y, verdinho. Aquele verdinho do Y é onde passa o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele desemboca no Mar Mediterrâneo. Então, como ele desemboca no norte, a parte que está em cima é chamada de Baixo Egito. E a parte que está embaixo é chamada de Alto Egito. Então, o Egito ficava todo ali no entorno do rio Nilo. E eles desenvolveram muitas coisas, as pirâmides, muita coisa da matemática, o papiro. Eles eram químicos também. Muitos, né? Exatamente, eles iam a Canaã, mas aí já vai ser um período posterior de José. E eles eram celeiro da região que eu chamo de Israel, de Canaã. Eles eram celeiros. Por quê? Isso é uma coisa importante de dizer. Não, e vai ter a ver com a história de José. Não chove no Cairo. Para não dizer que não chove, um dia eu estava no Cairo e começou uma garoa. Sabe que São Paulo dizem que não é mais a terra da garoa, mas naquele tempo que dava uma garoazinha, eu lembro que os egípcios que estavam comigo dentro da van mesmo, tipo de lotação que você pega aqui, lá que eu andava assim, eu quero sentir povo, né? Tá chovendo! Mas eles gritaram assim, que eu até pensei que ia acontecer alguma coisa, mas para mim não é chuva aquilo. Era muito, entendi. É como falar que tá nevando em São Paulo. Então lá não chove. Então como é que eles medem a chuva? Quando o Nilo nasce lá no Lago Branco, lá no Kilimanjaro, aquela coisa toda, por causa do retimento da neve, ele aumenta o volume d'água dele. Então o volume d'água do rio, alto ou baixo, que indica se é época de fartura, de colheita ou não. Mas como o Egito tinha esse volume d'água o ano todo, o Egito não sofria com secas prolongadas, sofria também, mas não tanto quanto Canaã. Então, quando tinha problema de seca em Canaã, que é o atual Israel, na Jordânia atual, o Egito estava numa boa. Eles tinham água, tinham plantação. Por isso que o pessoal saía de Canaã para comprar comida no Egito. Entendeu? Lá não faltava comida. E é para lá que José vai para trabalhar na casa de alguém que era superintendente do faraó e Potifar. Ele era o general, né? General. Ele era general. Ele tinha Potifar e tinha esposa. E aí, cara, José começou a administrar a casa, começou a administrar os bens, começou a administrar uma série de coisas e ele foi ganhando a confiança de Potifar. Mas ele chegou lá escravo e foi subindo. Uhum. Mas ele era um escravo, só que ele era um escravo diferente. Ele era um escravo que ele era muito produtivo. Então ele contribuía, ele agregava, ele foi ganhando a confiança. Ele não fazia o combinado, ele fazia mais. Ele fazia muito mais, né? Então ele era aquele cara que foi contratado para fazer um negócio. No final das contas, ele surpreendeu tanto a ponto de ele passar a deixar de fazer só o que ele era pedido e começar a ter liberdade para fazer o que ele achava que era melhor. E o dono já até, ao invés de pedir alguma coisa, falar, José, faz o que você quiser. Exato. Tanta confiança. Muita confiança. Total correlação com o mundo de hoje, no mundo empresarial, que tipo, quem cresce, vira sócio e vira alguém muito grande dentro de uma corporação, é quem tem essa característica. Exato. Só que aqui onde essa história começa a ficar interessante, cara, porque chega uma hora que você vai ser testado no mundo corporativo, não é? E dependendo da decisão que você tomar, você vai crescer, mas talvez você não cresça para sempre, tá? Porque talvez você tome uma decisão que vai ser boa para você hoje, mas você vai pagar o preço por essa decisão daqui a pouco, se essa decisão for uma decisão que fira algum tipo de princípio. E José, ele foi testado. E eu acho que todos nós somos testados várias vezes, talvez todos os dias ou talvez todos os meses nos negócios. Porque o que aconteceu? A mulher de Potifar, ela, assim, tem uma coisa que a gente não citou aqui, que José era um cara muito bonito. Isso aqui, inclusive, é dito na Bíblia. Ele é um cara muito bonito. Se eu não me engano, é dito na Bíblia isso daqui, né? Indiretamente. Indiretamente. Ele é muito bonito. E aí, Potifar, a esposa de Potifar, ela quer pegar José e quer ter relação com ele. Ixi, Maria. Só que José era um cara de princípios. Eu tenho certeza que ele devia ter vontade de fazer alguma coisa com ela. Por quê? Porque ela não era mulher de qualquer um, ela era mulher do general. Então, naquela época, cara, devia ser uma mulher bonitona, não sei o que e tal. Então, a testosterona dele estava em alta. Testosterona em alta, né? E tal. Ele negou essa mulher, só que ela não estava acostumada a ser negada. E ego ferido ela ficou então. Ego ferido. E mais do que isso, imagina assim, o cara respeitando princípios
Poxa, o cara leal a Potifar, leal aos próprios princípios, um cara temente a Deus, né? Um cara que não feriu o princípio. Só que aí, então isso daqui é o teste que a gente passa o tempo todo, várias provações na nossa vida, e aí ele passou nesse teste. Só que ela não deixou barato, porque ela arrancou uma roupa dele. Então aqui vem de novo que o Rodrigo falou da roupa. Segunda roupa. Vês a roupa aparece. Segunda roupa. Pegou uma roupa dele e aí começou a sair gritando: aqui, ele me atacou. Então imagina pro cara, Nossa, mãe do de céu. novo, assim, esse é o cara mais injustiçado que tem, né? Pensa ele, pô, não fiz nada. Como Eu que você sou vai um cara explicar que- isso? Imagina o cara, não fiz nada. Aí os próprios irmãos vão lá e jogam o cara no poço, depois vendem o cara, aí ele tá lá como escravo, ele tá no bem bom, agora é escravo. Aí ele pega, ele negou em lealdade ali na Potifar, aí ele é acusado injustamente e Potifar fala, cara, não posso fazer nada, vou ter que prender esse cara. E como que esse cara se justifica? A mulher gritando com a Não tem roupa, falando, Não ele tem me como. atacou. Ele era um escravo, Não tem como. Já a era. palavra dele contra a dela, né? Então o próprio Potifar pegou e falou, vai ter que prender. E aí ele foi preso, ele foi parar na prisão. E com um detalhe, aliás, dois detalhes importantes. Um ponto importante que a gente esqueceu de mencionar aqui, quando os irmãos o venderam para a caravana de ismaelitas, eles pegaram a túnica dele, molharam num sangue de animal, Isso. entregaram para o pai a túnica toda rasgada e com sangue, e falaram assim, pai, encontramos apenas isso. Algum animal selvagem do deserto atacou seu filho.